Então, como é que nós tentamos evitar ou reduzir a probabilidade de termos lesões recorrentes? Uma das formas é através da progressividade. Se nós formos progressivos no treino, temos uma menor probabilidade de termos lesões no futuro. Nós devemos aumentar a carga de treinos de uma forma muito progressiva, e a carga de treinos não é só o número de quilómetros, não é só aumentar de 10 para 20, ou de 20 para 30, ou de 30 para 40 quilómetros por semana. É também aumentarmos a intensidade, ou aumentarmos a dureza dos treinos. Portanto, se nós começamos a correr muito mais rápido, ou se começamos a correr muito mais quilómetros, nós temos que fazer isso de uma forma muito progressiva para que o corpo se vá habituando, e, portanto, ser progressivo vai ser uma das principais armas que nós vamos ter para conseguir habituar o corpo. Vamos treinar e de repente numa semana treinamos 20 quilómetros porque estamos a começar agora a treinar. Depois na semana seguinte vamos logo treinar 50 e depois passamos para 60 ou 70. Isso é tudo muito rápido. É evidente que o corpo não está habituado, vamos ter dores musculares, vamos ter dores das articulações, vamos depois ter que ficar parados porque não conseguimos correr, porque temos as dores musculares e problemas. E então o que vai acontecer é que depois vamos estar 2 ou 3 semanas em que não conseguimos treinar convenientemente, e depois, se nós, quando voltarmos a treinar novamente, continuarmos outra vez com este aumento muito grande da carga de treinos, ou seja, voltamos a fazer o mesmo problema, vamos ter exatamente o mesmo problema. Vamos ter outra vez dores musculares, vamos ter novamente problemas e, portanto, andamos sempre em altos e baixos e sempre com lesões muito recorrentes, e é sempre a mesma lesão que nós temos, e sempre, neste caso, provocada pela mesma origem, que neste caso é nós aumentarmos muito rapidamente a carga de treinos. Outra forma que nós temos de tentar minimizar o impacto nas articulações da corrida e melhorar a nossa eficiência é nós tentarmos melhorar a nossa biomecânica. Ou seja, se nós agarramos um telemóvel ou pedirmos a alguém para nos filmar a correr, nós muito facilmente vamos verificar como é que nós corremos. Não é necessário ser grande especialista para nós analisarmos a nossa passada de corrida. Eu próprio já me filmei a correr e fiquei super surpreendido porque, por exemplo, os braços, um braço fazia a cadência, né? O outro braço estava praticamente parado, então eu corria basicamente assim. E eu, mas faz algum sentido. E isto o que é que faz? Faz com que eu esteja constantemente a rodar o tronco e a perder a eficiência. E, portanto, nós, ao nos filmarmos a treinar, nós conseguimos perceber muito facilmente, mesmo não sendo especialistas, que há ali qualquer coisa que provoca algum problema, ou pomos a perna, o pé muito torto, ou cruzamos os braços no peito, ou corremos com a cabeça muito para baixo, olhar para baixo. Pronto, há muita coisa que nós, muito facilmente, mesmo não sendo especialistas, nós conseguimos identificar como algumas das causas de nós estarmos a correr com alguma tensão. E isto basicamente é isto que estamos a falar, é nós estamos a correr, o corpo tem que estar fluido, a corrida tem que ser fluida, não pode haver tensões, porque nós ao estarmos tensos, ou estarmos assim com os ombros muito tensos, ou com os braços muito tensos, estamos a criar tensões que depois isto vai se refletir no impacto na corrida, e portanto é importante nós tentarmos verificar como é que é a nossa biomecânica, e isto basta pedir a alguém que nos filme correr de um lado, ou seja, nós não temos alguém a filmar e nós corremos para um lado, corremos para o outro e conseguimos perceber logo, sem grande dificuldade, principalmente aqueles erros mais grosseiros, que nós estamos a fazer alguma coisa mal. E, portanto, nós depois conseguimos corrigir esse tipo de problemas e com alguma facilidade. Agora, mesmo essas correções que nós identificarmos logo como evidentes,
temos que o fazer de uma forma progressiva, porque nós, muitas vezes, ao correr de uma forma diferente, vamos usar outro tipo de músculos, outro tipo de articulações e, portanto, nós vamos ter que fazer também tudo de uma forma progressiva para não criarmos algum problema de lesões, porque são músculos que depois não estão habituados a ser usados e, portanto, isso causa o tal problema de, que já falámos há pouco, que é não ser progressivos. Portanto, até nas correções temos que ser progressivos. O fortalecimento muscular é outra das armas que nós podemos usar e é cada vez mais usada pelos corredores. Felizmente, isso está cada vez a acontecer mais. É evidente que o corredor gosta de correr, não gosta de ir para o ginásio ou para a academia para fazer trabalho de reforço muscular, mas tem que ser. Portanto, nós temos de ter músculos fortes, temos de ter articulações fortes, temos de ter o corpo forte para que ele esteja preparado para o embate que a corrida implica. Portanto, se nós não tivermos as articulações fortes, os músculos fortes, principalmente da zona das pernas, portanto, tudo o que seja o tronco, os próprios braços, ou seja, todo o corpo tem que estar uniformemente forte. Isto não quer dizer que tenhamos grandes músculos, mas estarmos fortes para conseguirmos proteger as articulações com os músculos e, além disso, tornar a corrida mais eficiente e mais fluida. O uso de calçado adequado também é muito importante. Não estou com isto a dizer que devemos comprar ténis de centenas de euros. Não é isso que estamos a falar. Basta serem ténis que sejam adequados para a corrida, eventualmente, para quem tenha algum tipo de passada um pouco mais diferente, tentar perceber se existe alguns ténis que sejam mais adequados a esse tipo de passada. Portanto, nós conseguimos dessa forma, através de uns bons ténis, nós diminuirmos bastante o impacto da corrida. Principalmente se tivermos peso a mais, se tivermos excesso de peso, ainda mais importante é nós termos um bom amortecimento dos ténis. Portanto, é importante, mas os ténis também não fazem tudo. Portanto, a tal biomecânica, a tal fortalecimento dos músculos, portanto, é isto tudo que é necessário. Não é só termos uns ténis que custam uma fortuna que isso vai fazer com que deixe de haver tanto impacto. Outro fator que também vai reduzir bastante a probabilidade de termos lesões e estarmos constantemente lesionados é o descanso. Existe um grande incentivo quando nós começamos a correr, uma grande vontade de treinar muitas vezes. Nós queremos treinar 5, 6 vezes, mas isso não é possível, né? O corpo não está preparado. E além disso, se nós treinarmos muitas vezes e depois não descansarmos, o corpo está constantemente cansado e depois começamos a ter overtraining, começamos a dormir mal, começamos a ter problemas porque não conseguimos evoluir. Cada vez que treinamos mais, nós conseguimos evoluir cada vez menos, dormimos mal, estamos irritados com o mundo, começamos a ter stress, começa a haver logo uma imensidão de problemas que depois vão levar a cada vez mais nós começarmos a pensar, bem, eu estou muito cansado, vou deixar de correr uma semana, ou vou deixar de correr 3 ou 4 dias, depois quando volta acaba por já não ser a mesma coisa. Portanto, se vocês querem ser consistentes na corrida e não terem tantas lesões, então é melhor no início de treinar menos do que treinar mais. Se vocês treinam muito, vão ter imensos problemas e, portanto, depois não vão conseguir evoluir. Para evitarmos algum tipo de lesões ou evitarmos o agravar de algumas lesões, é muito importante nós conseguirmos ouvir o nosso corpo. Porque nós, se conseguirmos ouvir o nosso corpo, nós vamos conseguir distinguir o que é uma lesão grave do que é uma lesão pelo facto de nós, ou neste caso nem seria uma lesão, termos uma dor muscular, um problema qualquer muscular. Pronto, nós quando vamos treinar e vamos fazer um treino um pouco mais intenso, é normal no dia seguinte nós termos algum cansaço, alguma dor muscular, e isso não quer dizer que isso seja uma lesão. Portanto, nós temos que conseguir
identificar aqueles problemas que começamos a perceber que há ali qualquer coisa que não cheira bem, né? E portanto nós temos que aos poucos ir conhecendo o nosso corpo e tentar perceber que, espera lá, isto dá-me aquele joelho quase sempre que vou fazer os treinos mais rápidos, ou então quando faço treinos de subidas ou descidas também, tenho ali o dor no joelho, ou tenho ali a canela dói-me quando começo a treinar, será que isto não é a canelite? Portanto, isto implica nós estarmos constantemente a tentar perceber como é que o corpo está a reagir ao treino. E isso também implica nós termos cada vez mais conhecimento sobre corrida. É muito importante nós vermos este tipo de vídeos que eu estou aqui a fazer, ou noutros canais, que é para nós tentarmos perceber se não há aqui algum problema que nos está a escapar. E, portanto, quanto mais facilmente nós conseguirmos identificar o que é um potencial problema mais grave, depois implica nós pararmos de treinar, irmos ao médico, tentar resolver esse problema, ou então outro tipo de problemas que basta nós ficarmos um dia sem treinar, tal dia de descanso, nós conseguimos resolver, se tivermos uma dor muscular, pronto, vamos recuperar através do descanso. Agora, nós temos que tentar cada vez mais entender como é que o nosso corpo está a reagir ao treino. Por fim, é importante nós termos um planeamento do nosso treino. É importante nós sabermos quais é que são os objetivos que nós temos, identificar quais é que são as metas que nós queremos atingir. Essas metas devem ser mensuráveis, devem ser alcançáveis para não criar frustrações. E se nós tivermos esse plano, muito mais facilmente depois nós conseguimos montar a nossa planilha, porque temos aquele objetivo, aquela meta. Agora, se nós vamos um dia treinar 10 km, no dia seguinte vamos fazer tiros porque nos apetece correr tiros, no outro dia vamos treinar outra coisa qualquer, que nós quando chegamos à rua é que decidimos o que é que vamos fazer. Isso acaba por não criar ali um planeamento que depois acabamos de treinar sem qualquer tipo de coerência, e isso é meio caminho andado para depois termos alguns tipos de lesões porque não planeamos, né? Porque imaginemos que nós vamos treinar aquilo que nos apetece e na semana passada fizemos 40 km. Entretanto, esta semana, apetece-me fazer agora mais 10 km. Bom, 10 km. Depois agora vou fazer um treino longo, faz mais 15. Depois faz mais um treino de tiros. Depois chega ao fim da semana e fez 60 km ou 70, quando nas semanas anteriores fez 40. Pelo facto de não planear os treinos, faz com que depois aquela progressividade que nós devemos ter, em que não devemos aumentar mais do que 10% da carga de treinos de uma semana para a outra, se nós não planearmos, nunca vamos saber se vamos atingir esses 10% ou não, ou se vamos treinar muito, se vamos treinar pouco. Portanto, com isso, com esse planeamento, nós vamos evitar muito. Bem, o vídeo de hoje era tentar sensibilizar-vos sobre a importância de nós tentarmos evitar aquelas lesões que estamos constantemente a ter. E, portanto, espero que vejam o vídeo com atenção, vejam várias vezes, porque é importante, porque são temas que vão evitar muitas frustrações. Agora subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha, e até à próxima e bons treinos.